Olá, seja bem-vindo à nossa sala de oração. Deus abençoe a sua vida de maneira rica e poderosa. Deus abençoe a sua família, o seu legado, o seu trabalho, o seu emprego, os seus amigos, a sua descendência. Deus abençoe o lugar onde você vive. Deus abençoe a sua igreja. Deus abençoe para que você experimente coisas maravilhosas. Juntos nessa sala de oração, nós temos um único propósito: aprender a orar, falar com Deus, mas aprender a orar fundamentado em orações que a palavra de Deus, a Bíblia nos ensina. Então é por isso que a gente sempre lê, aprende, medita e traz uma reflexão sobre uma oração bíblica. E isso é tão bom, não é verdade? E eu quero te levar para esse lugar. Porque orar faz bem. Orar faz bem para você, orar faz bem para sua casa, para as pessoas que estão ao seu redor, orar faz bem para a igreja, orar faz bem para a cidade. Ore, sempre ore. Levante as suas mãos santas e ore, abençoe, declare vida, porque isso também volta para você. Aquilo que você libera acaba voltando para você também. E é assim que nós queremos viver a cada dia, sendo gratos, imensamente gratos ao Deus eterno que nos guia, que nos guarda, que nos abençoa e que já nos deu vida em Cristo Jesus. E hoje eu quero ler um texto com vocês de alguém que orou e vivia um momento de angústia, de muita dor. Essa pessoa chama Ana. Nesse lugar aqui eu já falei sobre Ana, mas eu quero compartilhar algo diferente. Ana vivia humilhada. Ana era uma esposa e o seu marido queria ter filhos. E naquele contexto da época, uma outra mulher tinha filhos. E ela humilhava, ela provocava, ela julgava, ela de alguma maneira oprimia essa Ana. E essa Ana, então, no coração angustiado, não podendo ter o que ela mais queria ou dar ao seu marido, que era um filho. E cansada talvez de tantas coisas, de tantas situações e tantas circunstâncias difíceis, o que a Ana faz? Ana era um costume naquela época, como se fosse a igreja orar. Então ela vai até onde ficava simbolizada ali a presença de Deus, onde o profeta Eli ficava. E ali, uma espécie de templo armado naquele lugar, ela chega naquele lugar e ela começa a orar. Olha que interessante, no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, a história conta assim: e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da vida. O seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ele seria um nazireu. Enquanto ela continuava a orar diante de Deus, Eli, que era o sacerdote, observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não saía som da sua voz. Então, Eli pensou que ela estivesse embriagada, bêbada, e disse: até quando você continuará a embriagar-se? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida nenhuma. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva, uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. O sacerdote respondeu: vá em paz. E o que Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Ela pediu e ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana, que era o seu marido, teve relações com sua mulher, que era Ana. E o Senhor Deus se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no tempo certo deu à luz a um filho e deu o nome dele de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Ana engravidou de Samuel. Onde ela engravidou? Ela engravidou
Não só no momento que ela teve o seu momento íntimo com o marido. Não. Ela engravidou quando ela se prostra diante de Deus naquele lugar com a alma angustiada e talvez chorando de tristeza e amargura a ponto da sua voz nem ter som, a ponto de alguém julgá-la, dizendo: você está bêbada, uma hora dessa, mulher, pare com isso. Você já viveu momentos que os outros até julgam, você não está bem, você parece bêbado. E o que está acontecendo com você? É a angústia do coração sendo derramada diante de Deus. Eu tive o privilégio de estar nesse lugar, em novas escavações ali em Israel, eles descobriram esse lugar. E um casal foi até aquele lugar, ouviu essa história, e eles fizeram uma oração naquele lugar e disseram: Deus, o Senhor deu um filho a Ana, nós também não podemos ter filhos, dê-nos um filho, dê um filho à minha esposa, nos dê um filho. E não é que aquele casal recebe a notícia pouco tempo depois que estava grávido? Em gratidão a Deus, aquele casal, na região ali da Judéia, ele constrói um museu em homenagem a essa história e para que outras pessoas possam também crer que Deus responde orações. Então, se você for naquele espaço arqueológico bem guardado, você vai ver lá um lugar bonito, arredondado, parece uma cúpula assim, no alto de um monte, e ali contando a história como se fosse um filme 3D, a história de Ana, Eucana e Samuel, o profeta. Está lá, registrado, porque alguém foi naquele lugar, orou, assim como Ana, e alcançou algo que só Deus pode dar. Você precisa de algo que só Deus pode dar. Só Deus pode dar vida. Os médicos evoluíram, a medicina evoluiu, tantas coisas hoje são possíveis, fertilização in vitro, inseminação artificial, tudo isso. Graças a Deus, Deus tem dado sabedoria aos médicos, mas a concepção da vida só Deus pode dar. A vida é o sopro do Espírito sobre nós. Talvez você esteja precisando de vida, você já tem filhos, mas a angústia e a tristeza está tomando conta da sua alma. E muitas pessoas, em alguns momentos, passam por isso. Nem todo o tempo, mas passamos. Então eu quero orar para que o sopro de vida venha sobre você e derrame sobre você aquilo que só Deus pode dar. A vida. Eu creio que assim como o testemunho vivo, está lá, um prédio que um moço construiu porque recebeu uma resposta de Deus. É um memorial. Eu creio que Deus continua o mesmo que era ontem, continua hoje e será amanhã. Que Deus possa trazer para você, para mim, para todos nós, coisas que só Ele pode fazer. Nenhum homem pode, nenhum recurso financeiro pode, só Deus. Então vamos orar. Senhor, o Senhor lembrou de Ana. Ana estava em um ambiente tão hostil para ela, se expondo a ponto de um profeta, um homem de Deus, julgá-la, dizendo que ela estava embriagada. E não, Senhor, ela só estava com o coração quebrado, ela estava, Senhor, ela estava pedindo ao Senhor algo que nem o seu marido poderia dar, um filho. E em oração, o Senhor se lembrou dela. Ela gerou a gravidez, em primeiro lugar, aos pés do Senhor em oração. Então eu peço que o Senhor dê força a cada um que precisa de um milagre, para que ele possa gerar esse milagre em oração aos teus pés. E Deus, que o Senhor se lembre deles. Lembra-te de mim, lembra-te do meu irmão, da minha irmã, lembra-se de nós, Senhor. E que eles possam ver o agir invisível, mas poderoso do Senhor, se movendo sobre eles e que eles tenham respostas. E essas respostas se tornarão testemunhos visíveis para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Quero declarar sobre a sua vida que o milagre vai chegar, ele pode chegar. Ore
porque Deus pode responder. Deus abençoe. Até a próxima sala de oração.